Olá, continuamos com o Show da Tarde Tadeu Soares, hoje aqui com o professor Josemar. E pela manhã assisti uma reportagem televisiva e vim agora para essa entrevista com essa reportagem na minha cabeça. Lá no Rio de Janeiro, 8 jovens estavam em um veículo voltando de uma festa e sofreram um acidente. Nas investigações iniciais constataram que esses 8 jovens estavam sob o efeito do álcool. 5 deles, jovens entre 20 e 25 anos, perderam a sua vida. Estas mortes representam aquilo que tem acontecido em todo o mundo. Mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 6% da população que vem a falecer, tem como consequência o álcool. O Brasil lidera as estatísticas de morte por álcool. O consumo de álcool é altíssimo no nosso país. Precisamos refletir sobre essa questão específica, sobre os problemas que ela traz, as perdas de vidas, os problemas sociais, as famílias que são afetadas. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Jefferson. Jefferson passou por esse drama também do alcoolismo e hoje ele representa aquela pessoa que está auxiliando outras em buscar alternativas, meios, métodos para vencer este mal social que tem ceifado muitas vidas, especialmente entre 20 e 39 anos de idade. 25% das pessoas que morrem têm como causa principal o alcoolismo. Vamos mudar esta realidade. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, mais uma vez é um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço e boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. Jefferson, você passou por um drama familiar, me contou ainda há pouco parte desse seu drama, e você vai agora lançar um livro. E eu quero aqui mostrar aos nossos participantes o livro A mais bruta, Flor do Querer. Isso. Esse é o livro que o Jefferson está lançando. Eu gostaria que você introduzisse essa sua fala falando um pouquinho desse livro. Ele vai ser lançado no dia 13 de dezembro, daqui uma semana, próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, ali na Biblioteca Municipal de São José, Biblioteca Pública, na rua Padre Macário 10, no centro. Você já está convidado para lá adquirir o livro, receber o autógrafo e conhecer um pouco mais da história do Jefferson. Isso, então. O livro é de cunho autobiográfico, né? Conta a minha história e também traz muitas informações sobre esse universo complexo da adicção, do alcoolismo, do consumo de outras drogas também. Traz muita informação para a família que convive com dependente também, que muitas vezes não sabe como proceder para ajudar esse dependente a impulsionar algum movimento em busca da recuperação. Realmente o alcoolismo é um problema grave de saúde pública, um problema, se pegarmos os hospitais, a maioria dos leitos são ocupados por acidentes, enfim, e outras doenças. O alcoolismo ele é responsável por mais de 200 doenças associadas. Então, realmente é um grave problema que merece ser discutido em todos os âmbitos, né, da família, de trabalho, nas igrejas. Tem que ser discutido e trazer clareza em relação a todos os malefícios que o consumo desenfreado do álcool traz. Jefferson, por certo, há várias situações que levam a pessoa a adentrar o consumo inicial do álcool, e muitas, a partir do consumo, se tornam viciadas nisso e dependentes disso. Né? Na minha família, por exemplo, meu avô paterno, ele era alcoólatra. Seu bebê se tornou alcoólatra, meu tio também, e posteriormente meu pai. Meu pai, inclusive, em dado momento da sua vida, dado uma questão religiosa, ele se associou a um grupo religioso, parou de beber, ficou lá uns 8, 10 anos nessa comunidade, saiu da comunidade e voltou a beber. Passou lá uns 15 anos fora, depois ele voltou para a comunidade e conseguiu novamente parar de beber. Já faleceu há 2 anos atrás, mas já faleceu, como dizem lá no AA, né? Que daqui a pouco você fale um pouquinho do AA, ele faleceu sóbrio. Há algum componente genético que é principal, que torna a pessoa alcoólatra? Só isso ou existem outros fatores? Existe o componente genético, existe a questão da hereditariedade, que pode ser importante no desenvolvimento da compulsão. Mas o que eu afirmo também, o que eu sempre falo? Como o alcoolismo é doença da negação, eu prefiro não pesar muito esse argumento.
Porque para mim, enquanto alcoólatra, eu usei essa informação a meu desfavor durante muito tempo. Ah, não, é questão hereditária, minha família tem muitos casos de alcoolismo, então está no meu sangue. Vou usar isso como uma justificativa para continuar bebendo. Então eu prefiro, embora que existe, mas eu não prefiro dar muito peso a ela. Porque se eu quero me recuperar, se eu quero estabelecer uma vida saudável, longe de qualquer substância psicoativa, eu consigo. Não importa se é hereditário ou não. Então, existe o componente, mas existe também, quando a gente quer, a gente consegue. Sem dúvida. Eu até levantei isso porque lá em casa, de homens, somos 4 filhos. Né? E desses 4 filhos, 3 não bebem absolutamente nada. Olha, veja só. E apenas um, e como diz o pessoal, socialmente. Eventualmente tem algumas discrepâncias, mas não tem não é dependente, aquele dependente diário que infelizmente há muitos casos. Mas um dado que chama atenção também, Jefferson, é a questão das mulheres. Sim. Até mais recentemente, me parece que há uma incidência maior de mulheres dependentes de bebida. Estou certo nessa avaliação? Como é que é o universo feminino em relação ao álcool? Na verdade é o seguinte, existe uma interpretação, uma sensação de que o alcoolismo sempre foi predominância masculina. Sempre houveram mais homens com dependência do álcool. E a verdade não é essa. A verdade é que existe uma equiparação no consumo. Hoje, pesquisas aí demonstram isso, que tanto existe uma divisão aí de 50% para cada lado, homens e mulheres. Mas se para um homem já é constrangedor buscar ajuda nos grupos de autoajuda ou por qualquer outro meio, para as mulheres é mais ainda, porque a nossa sociedade é machista, né? Então, mas isso está mudando, realmente está mudando. Hoje a gente percebe nos grupos de autoajuda uma participação bem efetiva, bem numerosa das mulheres, e eu, o que eu digo, procurem ajuda, porque assim, o primeiro passo, tanto o homem quanto a mulher, é buscar ajuda, porque sozinho é complicado, sozinho a gente não consegue. Quando você fala de grupo de autoajuda, me veio aqui à mente, né, e até disse que perguntaria para você, o AA, que é chamado Alcoólatras Anônimos. Me parece que a sociedade é tão perversa que às vezes a gente ouve alguma piada assim, eu prefiro ser um bêbado, né, conhecido, do que um alcoólatra anônimo. Parece que a sociedade brinca com essa questão e não sei se por conta do convívio familiar tem aumentado o número de crianças e adolescentes envolvidos com álcool. Sim, sim. Procede isso? Procede, sim. Também tem várias pesquisas aí que demonstram que o consumo está cada vez mais precoce. Tem crianças com 10 anos de idade já compulsivas, 10, 11, 12. Então, o consumo realmente é assustador, está bem precoce mesmo. E é um assunto que deve ser tratado em casa. Porque quando uma família que tem um filho adolescente, descobre que esse filho ou filha fumou um baseado, é um tipo de tratamento. A mesma família descobre que esse mesmo adolescente bebeu, é outro tipo de tratamento. Como se o bebê fosse normal, fosse tranquilo, fosse aceitável, como fizesse parte natural desse processo de amadurecimento. É como perder o primeiro dente. É visto como isso, como algo obrigatório, e não como o primeiro degrau na escala que se abre, né, na escala para outras drogas, né, que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas. Então é um assunto que tem que ser tratado com seriedade. Uma outra questão latente, Jefferson. Eu estou aqui com o Jefferson, ele está lançando o livro dele. Agora, no dia 13 de dezembro, às 17 horas, você está convidado ali na Biblioteca Pública de São José, na rua Padre Macário, número 10, no centro de São José. E, por certo, você vai poder ali tomar o autógrafo dele, conhecer um pouco mais da história dele. O Jefferson já caminha há mais de 13 anos lutando contra o álcool. Há 4 anos ele está sóbrio. E nesse período, Jefferson, você me contava que algumas vezes você recaiu. Né? Por que a pessoa recai? Alguém que já foi alcoólatra, ele pode voltar a beber socialmente, tomar ali um cálicezinho de vinho, alguma coisa dessa natureza? Ou ele tem que se abster, ser um abstêmio nessa situação? Então, esse processo, como eu falei, é a doença da negação. Então, para eu realmente entrar no processo de recuperação honesta, eu tenho que admitir e aceitar a minha impotência perante essa substância. E isso
requer muita humildade, coisa que no passado eu não tinha. Então foi um processo doloroso, até eu conseguir admitir, porque eu me achava diferente dos outros bebedores, né, dos outros alcoólatras. Eu achava que eu tinha condição, eu achava que o meu problema não era tão grave igual aos demais. Então isso tornou as coisas mais difíceis. Então, quanto à recaída, depois que se desenvolve a compulsão alcoólica, o nosso organismo cria uma espécie de memória bioquímica. Ele é como se fosse um bicho feroz, um animal feroz, que está lá dentro. Depois que eu paro de beber, esse bichinho fica lá, digamos, congelado. E qualquer gota de álcool faz ele despertar. Então, assim, se eu quero me manter nesse processo de sobriedade, eu não posso beber nenhuma gota de álcool. E no meu caso eu não posso, eu não quero, eu não preciso e eu não quero mudar a minha vida. Eu quero que ela continue assim. Então, assim, o beber socialmente, para quem já desenvolveu a compulsão, não existe. Não existe. É zero álcool e pronto. Jefferson, o tempo voa, né? Voa, Caminhamos aqui já para o final verdade. desse momento, palavras aí esclarecedoras que o Jefferson está trazendo para nós. Nesses últimos minutinhos, Jefferson, eu me lembro que a minha mãe, de vez em quando, ela colocava um comprimido na comida do meu pai para ele parar de beber. Sim. Eu já vi pessoas que disseram que foram para uma comunidade religiosa e encontraram forças lá e pararam. Sim. Outros vão para o AA e clínicas particulares, Sim. clínicas terapêuticas. Mas eu pergunto para você, aquela pessoa que está nos ouvindo, seja adolescente, criança, um homem, uma mulher, que deseja parar, qual que seria o primeiro passo para ela vencer o álcool ou qualquer outro tipo de compulsão, droga ou qualquer outra coisa que o aprisione? Primeiro passo, peça ajuda. Peça ajuda porque sozinho é difícil. É um processo que realmente sozinho a gente não consegue. Existem várias formas alternativas. Existem clínicas de internação, que sim. Existe o CAPS. Existem os grupos de autoajuda, de AA e de NA. Existem as igrejas, que algumas igrejas fazem um trabalho mais direcionado ao tratamento e prevenção ao álcool e outras drogas. Existem várias formas, mas peça ajuda. Peça ajuda que, a partir do momento que eu desejo isso, eu vou encontrar formas de me tratar, eu vou encontrar formas de ficar bem. Jefferson, uma pergunta rápida aqui. Uma pessoa que quer ir no AA, como é que funciona? Ela tem que ter um convite? Ela paga? Não. Como é que funciona? Quando é que tem reunião do AA? Tem vários grupos? Como é que funciona o AA? O AA, o AA existe um princípio, né, que é a questão do anonimato, que é muito sério, muito respeitada. Então eu não vou falar aqui como funciona lá internamente o AA. Eu só digo que é sensacional, o pessoal desses grupos lhe acolhe muito bem e não tem que pagar nada, é inteiramente gratuito, é só querer ir visitar. Na internet tem o endereço de todos os grupos, no Brasil todo. Então, e é um local onde eu vejo vidas serem transformadas. Assim, realmente é fantástico, sensacional. Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E você que nos ouve, quero colocar aqui novamente aí o lançamento do livro do Jefferson, A Mais Bruta Flor do Querer, no próximo dia 13, ali na Biblioteca Pública de São José, na rua Padre Macário, número 10. Você está convidado para a noite de autógrafos. E quero também dizer, eu sou professor, trabalho como professor. No próximo ano estarei assumindo uma função em favor das crianças como conselheiro tutelar em Florianópolis, e tenho uma preocupação com essa questão em relação às crianças. E a gente vê no âmbito da escola, e às vezes passando no supermercado, especialmente sexta-feira, a gente vê muitas crianças menores comprando, com a presença de um maior, comprando bebidas para as festas de final de semana. Sim. Pai e mãe, você tem toda a liberdade de educar seus filhos da melhor maneira, da maneira como considerar mais justa, porque é seu filho, é a sua filosofia, é a sua religiosidade. Mas a questão do álcool, ela não tem a ver com religiosidade nem com princípios, ela tem a ver com saúde e saúde pública. Se você quer preservar a vida do seu filho, da sua filha, ensine ele os perigos do álcool e de outras drogas. As drogas e o álcool não trazem benefícios maiores para nós. Beber socialmente pode nos deixar mais elegantes, mais interessantes, pode tirar um pouco da nossa timidez, mas certamente trará, junto com esse vencer da timidez, vai trazer muitos problemas e que vão
podem vir a ceifar vidas, como disse aqui no início, 5 jovens que perderam a sua vida nesta madrugada, porque estavam em 8 pessoas alcoolizadas num carro. O drama, Jefferson, daquele momento foi ouvir uma das moças que estava no carro, 2 moças se salvaram e um rapaz, e ela perdeu o namorado e o cunhado. E ela disse para o namorado, olha, não vamos, eles estão bêbados, nós não estamos bem, vamos pegar um Uber, um 99, um táxi. Nós temos dinheiro para isso. Mas o irmão dele já tinha entrado no carro, ele então não quis deixar o irmão sozinho. E perdeu a vida. Vamos fazer uma sociedade melhor? Jefferson, se despeça do nosso público e obrigado pela sua presença. Então, realmente, vidas sendo ceifadas, né? Eu aguardo todos vocês na sexta-feira, tem muita informação no livro e vai ser um prazer recebê-los lá nessa noite de autógrafos a partir das 17 horas, né, das 17 às 21, mais ou menos, no Centro Histórico de São José. Muito obrigado aí pela sua atenção e na sexta a gente se encontra. Obrigado, até mais. Passou.